Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 17 de fevereiro. Como é bom estarmos juntos, como é bom estarmos reunidos em torno da palavra de Deus. Quinta-feira é dia de adoração, dia de nós visitarmos o Santíssimo, nem que seja por um pequeno instante, nos colocarmos na presença do Santíssimo Sacramento para adorarmos em espírito e em verdade. E nós queremos refletir no dia de hoje o Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, versículo de 27 ao 33. Marcos 8, 27 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e, pelo caminho, perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: tu és o Cristo. E ordenou-lhes severamente que ninguém dissesse nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas, voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos guardem para a vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus no dia de hoje, ela nos questiona sobre quem é Jesus. Ele mesmo que pergunta para os seus discípulos, nessa caminhada deles para as aldeias de Cesareia de Filipe, ele pergunta para os seus discípulos: quem é que o pessoal está dizendo que eu sou? O pessoal que me vê por aí, quem diz que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas. E Jesus então perguntou, como se ele dissesse: tá bem, eles não me conhecem direito, mas vocês que caminham comigo, vocês que andam comigo, vocês que ouvem as minhas pregações, vocês que testemunham as minhas obras, o que vocês dizem? Quem é que eu sou para vocês? Então, Pedro disse: tu és o Cristo. Cristo quer dizer o ungido, o consagrado. Então Pedro afirmou para ele: tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o consagrado. Essa palavra aqui também no hebraico significa, Messias, que significa enviado, quer dizer
Cristo ungido, consagrado e enviado pelo Pai para estar no mundo, para trazer a salvação para toda a humanidade. Irmãos, depois de quase 2000 anos, né? Porque Jesus estava com 30 e poucos anos, então, quase 2000 anos, ainda as pessoas não conhecem, não sabem quem é Jesus. Muitas pessoas não sabem quem é Jesus. Muitas pessoas, se nós perguntarmos para ela quem é Jesus, eles vão falar um monte de coisa. Era um iluminado. Jesus era o santo. Jesus era Deus. Jesus é isso, Jesus é aquilo. E agora, se Jesus perguntar para mim, perguntar para você, nós que ouvimos a palavra de Deus, nós que participamos da Santa Missa, nós que participamos das celebrações da nossa comunidade, quem é Jesus para nós? Isso deve estar na ponta da língua e gravado no nosso coração, transbordando de certeza, de fé, naquilo que nós vamos dizer. Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Jesus é o Deus vivo que habita no nosso meio, que mora em mim através do seu Espírito Santo. Isso não pode ficar, irmãos, na incerteza. Nós precisamos ter esta certeza, esta convicção e a coragem de proclamar que Jesus é o Senhor e que Ele está vivo no nosso meio. É necessário isso. E é necessário que nós nos preparemos cada vez mais para afirmar isso diante de tantas provações que os cristãos, que a fé hoje está passando. Por todos os lados que nós vemos a nossa fé sendo bombardeada, abalada, não só dos católicos, mas dos cristãos. As pessoas hoje querem banir, querem abdicar-se de Deus para serem os próprios deuses, os deuses de si mesmo. Então, irmão, vamos voltar para Deus. Vamos estar na presença dEle. Vamos acreditar em Deus. Vamos experimentar a sua presença. Vamos dar uma chance para o nosso coração, para o nosso espírito, para a nossa vida, de conhecer o Senhor, de provar, de experimentar, de conhecer e de obedecer a Ele. E nós então veremos quão maravilhoso é tê-lo como Senhor da nossa vida. Nós não podemos ficar querendo ser o Deus da nossa vida, porque nós não temos poder nenhum. O nosso poder acaba dentro do caixão, na hora que nós vamos para a sepultura. É preciso que nós reconheçamos Jesus como o Senhor da nossa vida. Às vezes, ou talvez muitas vezes, nós teremos provações, mas as provações não vêm de Deus. As provações, elas vêm para nos testar, mas aquele que está unido ao Senhor, ele terá
força e resistência para suportar as tentações e as provações. Ser cristão não é ter vida boa. Ser cristão não é viver na maré mansa, na regalia, mas ser cristão é obedecer o Senhor, ter esperança na ressurreição, certeza que o Senhor veio para salvar a cada um de nós. E aqui, irmãos, veja que Jesus, Ele que é a primícia, de toda a ressurreição, de toda a salvação, Ele diz que Ele estava ali ensinando, o Evangelho diz que Ele estava ali, começou a ensinar que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, quer dizer, as pessoas da igreja, pessoas religiosas, iriam rejeitá-lo. E hoje está acontecendo coisas parecidas com isso, E fosse morto, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. E ali diante daquilo que Jesus falava, Jesus já estava predizendo aquilo que iria acontecer com o ungido, com o consagrado, com o enviado de Deus. Então Pedro começou a negar, a falar para Jesus: não, isso não vai te acontecer, isso não pode acontecer contigo. Jesus estava ali falando e Pedro, como a gente diria hoje nos nossos dias, ou talvez um tempo mais atrás, estava desencabeçando Jesus daquilo. Então Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás, porque os teus sentimentos não são os sentimentos de Deus, mas dos homens. E é isso. Quantas vezes também existem pessoas no nosso meio, existem pessoas próximas de nós que querem levar uma vida mais compenetrada, uma vida mais comprometida, uma vida mais na fé, e a gente tenta desencabeçar essa pessoa. Ah, não, isso não precisa disso. Ah, deixa isso para os monges, deixa isso para os padres, deixa isso para não sei quem. Quantas pessoas fazem isso e quantas pessoas também ouvem esses conselhos? Quando nós estivermos no caminho do Senhor, nós devemos estar sempre, e que alguém tenta nos tirar desse caminho, a palavra que nós temos que nos dirigir para essas pessoas é a mesma de Jesus: afasta de mim, Satanás, porque os teus sentimentos, os teus pensamentos, os teus conselhos não são de Deus, mas são do homem. Abramos-nos ao Evangelho, abramos-nos à fé, à conversão. Proclamemos Jesus como Senhor da nossa vida e deixemos que Ele nos mova, deixemos que Ele nos conduza. Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus vivo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volva para nós a sua face e nos dê a sua bênção e a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sorria, Jesus te ama.